Acho que primeiro eu escutei a Malu, sabe? Acho que ela já tava lá, entende? Ela já se expressava na infância, ela só era castrada. O espelho é uma projeção que o mundo tem sobre essa questão, assim, da autoidentidade, do se olhar. Mas eu acho que está muito mais no campo do sentir e do se escutar do que do se ver, assim. Então, eu me cobrava quando eu estava na escola, por exemplo, e aí as pessoas me cobravam uma certa masculinidade, ou porque que eu preferia andar com amigas e não com amigos, porque que eu não queria, enfim, estar junto desse espaço masculino. É, ou depois, né, no espaço de trabalho, então evitar desmunhecar, evitar ter uma voz fina. Então a Malu sempre teve assim presente, né? E eu acho que é mais um exercício de escuta do que se vê, assim. Porque é isso, né? A gente lida com o gênero de uma forma muito binária, muito o masculino e o feminino, e a gente, assim, você tem uma xoxota, tem uma buceta, e aí você vai ter que expressar a partir daquilo ali a sua identidade enquanto um sujeito em todo mundo, na forma como você se relaciona com o mundo. E isso é um bagulho que tá todo mundo condicionado, sabe? Só que as expressões de gênero, elas são plurais. Então, assim, não é necessariamente porque você tem uma vagina que isso vai guiar a forma como você vai se comunicar com o mundo, né? E aí tem pessoas que aceitam e entendem que cai num conformismo e fala, tudo bem, eu vou reproduzir o que a sociedade entende de mim. E tem pessoas que questionam esse lugar e falam, pô, peraí, tem outras possibilidades que eu posso experimentar. E essas outras possibilidades não é necessariamente transicionar, mas é entender que você não é uma vagina, né? Você é muito mais que isso. E que você experimentar a masculinidade não te faz menos feminina, né? Só é uma experimentação. Então, é isso, assim. O espelho, eu acho que ele é uma imagem que foi romantizada pela cisgeneridade. Que ela projeta aquela questão que eu estava dizendo, né? De uma rejeição à própria imagem. Mas não existe isso, né? O que aconteceu é isso. Eu fui violentada em vários momentos da minha vida em relação a gênero, porque não diziam que eu podia, né? Não falavam, você pode experimentar. Então, acho que, sei lá, talvez foi uma ligação com a Malu, não sei, tipo, acho que eu dei espaço pra entender ela, escutá-la e deixar ela dizer também, né? Acho que tá nesse lugar. Então, acho que não teve um primeiro momento, assim, de se ver, de se contar. Acho que ela sempre sussurrou, sabe? Nossa, eu acho que dar aula é uma das coisas que eu mais gosto, era uma das coisas que eu mais tentava fugir dentro da minha trajetória enquanto artista. Porque eu tinha uma cabeça até então muito limitada, que pensava um distanciamento entre a arte, né, da ideia de artista, e a ideia de educadora, de professora. Não queria dar aula, sabe? Só que a educação sempre me atravessou, assim, no meu fazer, né? Então, minhas experiências profissionais, a maioria sempre começaram pela educação, assim. Seja dando aula de teatro, ou quando eu participava de um grupo de dança, de tradições populares, dando aula de dança. Então, sempre teve muito forte. Só que eu tive uma experiência na minha vida que foi num CCA, que é um Centro da Criança e do Adolescente, aqui em São Paulo, que era o CCA Gracinha, e que aí isso virou a minha cabeça, assim. Que era uma ONG, e a gente trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade social, na região periférica de São Paulo. E aí essas pessoas me transformaram, essas crianças, adolescentes, mudaram minha ideia de mundo, assim. E principalmente minha ideia de que arte está desassociada de educação. Hoje, para mim, uma arte que não tem nenhum fator pedagógico, não tem nenhuma construção em educação, para mim é um trabalho esvaziado, sabe? É um enfeite. Tipo,
Tipo, não agrega, né? Hoje eu tô mais interessado em pensar artistas educadores do que só artistas, assim. E não porque eu acho que a artista vai transformar o mundo, não, mas é porque eu acho que o artista ele tem uma potência que é a mesma potência que tem o professor dentro da educação, que é da comunicação, do saber, da troca, só que é por outros meios, entende? Então, quando eu dou aula hoje, o que eu tento criar é um espaço de conforto para que essas pessoas também experimentem os seus objetos artísticos, né? E que elas consigam se expressar e se comunicar e educar o outro também e se encontrando nesse exercício. Então, educar hoje para mim está muito nesse sentido. E eu acho que tem um fator muito importante dentro dessa minha trajetória, sabe? A educação. Eu acho que o meu trabalho, depois que eu me entendi enquanto educadora, ele mudou completamente, né? Deixou de ser só uma artista, né? Eu acho que eu cresci muito quando eu me priorizei na educação. Nossa, contar a minha história. Não tem bateria pra isso, hein, gente? Vou dar a letra, é coisa. Hum, Acho que eu começaria de antes da transição, porque eu gosto de me narrar nesse lugar também. É, da minha época de menino, de. De pensar que. Nossa, eu acho que eu tive umas experiências muito boas, assim, se for pensar na minha história. De construção enquanto uma pessoa. É, acho que eu começaria daí, talvez dessa minha descoberta, né? Assim, de quando caiu a ficha da transição, acho que isso é um começo bonito também. É, porque eu tinha dificuldade de entender os meus desejos, né? Lembra que eu falei sobre não ser uma pessoa tão afirmativa, sobre ter essa dificuldade? Para mim era difícil dizer sobre o meu desejo, né? Porque eu negociava muito em relação às expectativas dos outros e aí eu abria mão muitas vezes. Então demorou 8 anos, foram 8 anos de experimentação de gênero, assim, né, de entendimento desse processo. E eu achava, eu me sentia uma fraude. Eu falava assim, pô, mas eu não detesto o meu corpo, sabe? Como eu posso me dizer uma pessoa que eu não sou? Porque é isso, eu estava muito inflada desse olhar da sociedade, né? Do estereótipo que se tem para uma pessoa trans. E aí, então fiquei 8 anos nesse processo, até um dia que caiu a ficha por causa de um ex-namorado que a gente tinha tretado. E aí, no meio de uma discussão de WhatsApp e tal, ele deflagrou uma coisa que eu não tinha deflagrado ainda. E aí, depois a gente foi tirar a satisfação da treta e pai, não sei o que, foi trocar ideia. E, e aí ele falou assim, ele falou, eu entendi o que aconteceu e tal. Eu falei, o que você entendeu? Ele falou, que não é só uma questão de como você se veste, que não é só uma questão. Ele falou, porque na conversa toda você se expôs no feminino. E eu nunca tinha feito isso conscientemente, né? Ou verbalizado conscientemente. Mas ali tinha uma intenção, né? Tinha um empurrão que eu dei em mim mesmo, assim. E. Ixi, vai ficar longo, gente, essa resposta. Depois disso foi que eu comecei a me permitir, assim. Então, consegui contar para amigos, para amigas. E aí a minha história foi tomando um outro rumo, né? Foi, foi ganhando corpo, eu fui me tornando uma pessoa mais afirmativa, fui me tornando uma pessoa mais aberta para a vida, fui me tornando uma pessoa mais bonita. É, Então acho que é isso, assim, eu começaria a minha história desse antes para poder dizer dessa descoberta e e é isso, assim, desses processos que ainda estão por vir, que nem eu mesma sei. Um momento.
né, já que a gente tá falando de transição e tal, não sei o quê, que foi um momento tão bonito, tão intenso, que foi quando eu disse pela primeira vez, sabe? Que era isso que eu tava contando, né? É, dessa descoberta, né? Que, enfim, era o meu aniversário, era o meu dia de aniversário, eu tava comemorando, e aí tinha tido aquela treta com a ex-namorada que eu já contei, e aí ele me falou aquelas coisas todas, e aí eu baqueei com as coisas que ele disse, e aí entrei numa crise de choro, né? Então assim, nem dei conta mais de namorado, nem de nada. E eu entrei no quarto de um amigo, que é o Kim, que hoje também transicionou, né? É o Kim. E a gente estava sentados assim na cama. E aí ele começou a perguntar o que aconteceu. E aí eu tentava e falava, eu expliquei a situação. E eu e o Kim, a gente morou muitos anos juntos, né? Então tinha uma intimidade muito forte, assim. E aí ele perguntava, tá, mas o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu ia falando, aí ele falava assim, nossa, mas eu quase ouvi, mas eu não consegui entender ainda, tal. E aí eu ia repetindo, tal. E aí ele ficava nisso, tipo, ah, eu não tô entendendo ainda o que você tá querendo dizer. E aí eu ia falando, e aí teve uma hora que eu soltei, assim, falei, ah, é porque eu me vejo como uma mulher. E aí quando eu ouvi isso, aí com a casa do caralho, chorei pra porra. Ele também começou a chorar, aí ele olhou pra mim e falou, seja bem-vinda. E aí esse bem-vinda acho que é o momento que eu gostaria de reviver sempre, assim. A Mundo, ela foi criada durante o contexto da pandemia. Na época, enfim, todo mundo estava passando por processos bastante complexos, né, na vida, decorrência da pandemia. Comigo não foi diferente, então a pandemia me atravessou de diversas maneiras. E a Mundo, ela é inspirada numa carta de tarô, que é a carta do mundo, e é uma carta que encerra o tarô, né? Os arcanos maiores. E na época eu estava me consultando, porque eu vi ali no tarô uma forma, enfim, de também me comunicar com tudo que estava acontecendo e tentar entender um pouco esses processos, né? Por meio desse contato com algo mais interpretativo numa outra instância, né? E aí a carta da Mundo, ela começou a aparecer em diversos jogos que eu fazia de tarô. E aí ela apareceu no meu campo amoroso, afetivo, também apareceu muito relacionada ao contexto material. E essa é uma carta que ela é muito bonita, ela tem um simbolismo muito bonito, porque ela fala sobre fins, sobre o término, né? Ela é a última carta. E esse fim, ele faz menção a um fim perfeito, né? Aquilo que completa um ciclo, né? Então ela é uma carta que também representa muito plenitude, fala muito sobre isso. Sobre saber findar para deixar que coisas novas surjam, né? Então achei muito significativo quando no meio da pandemia essa carta começou a conversar comigo. E ela foi super importante, assim, né? Foi aí que eu entendi o meu desejo para terminar o meu relacionamento, que eu tava na época. Foi nesse processo que eu entendi o meu desejo pela transição. Então, de que existia uma história que eu precisava findar para deixar nascer uma nova pessoa, para deixar nascer a Malu. E aí, nesse processo, é que eu começo a criar essa obra, né? E aí, para representar, né, esse trabalho, para fazer essa releitura, primeiro eu fui pesquisar bastante as iconografias e iconologias que estavam presentes nessa ilustração da carta. E aí eu tentei ressignificá-las e trazer um outro olhar para elas. Então, primeiro começa pelo título, de que eu dou um título feminino para o mundo. Então, se começa a se tornar a mundo. A figura central, que é um corpo... na carta não fica muito explícito se é uma mulher, se é um homem. Nessa estilo eu transformei numa pessoa travesti. E aí eu fiz esse desenho a partir de uma fotografia minha. Então eu juntei o meu corpo com o corpo de uma amiga. E aí
Aí com um exercício de observação eu desenhei essa imagem dessa mulher. E aí os elementos que acompanham a carta é o anjo, a águia, o touro com um chifre só e o leão, né? O anjo eu substituí por uma mulher negra em gestação. E aí eu usei uma imagem de referência de uma amiga que estava ali recém-mãe, e que é a minha comadre, a mãe da minha afilhada, e que é uma pessoa muito importante na minha vida, e também acompanhar esse nascer de um novo ciclo para ela, né? Do findar da história ali até aquele momento de uma determinada mulher e ver surgir uma outra. Acho que isso para mim foi muito significativo, muito forte. Então acho que colocar ela ali representando esse anjo e tá gestando, né, é uma imagem muito potente que se relaciona muito com o significado da carta. E eu coloquei elementos que também trouxessem uma proximidade com o Brasil, né? Então eu coloquei um cajueiro e também coloquei um pé de guaraná na imagem. E esses dois elementos, eles estão relacionados a 2 mitos indígenas que vão também, de certa forma, se relacionar com a ideia de ciclo, né? Um é a história de um amor que termina em tragédia e morte, e aonde esse casal indígena morreu, nasce o cajueiro rei. E o outro do Guaraná é a história de uma criança que também morre por inveja, ciúmes de um deus. E aí, acompanhando toda a tristeza dessa mãe que perde um filho, no lugar nasce um pé de guaraná para que essa mãe consiga ver os olhinhos dele, né? Para não sentir saudade. Então, eu coloquei bastante esses elementos de vida e morte desse anjo gestando, em contraponto com esses outros 2 elementos que trazem a ideia de fim, de morte. E tem vários desdobramentos, né? Dá para esmiuçar muitos outros detalhes da carta, dessas escolhas que eu fiz. E é um trabalho que eu tenho muito carinho e eu vejo muita potência nele. Atualmente ele já teve exposto no Salão de Belas Artes de Jacareí, ele ganhou em 3º lugar, foi premiado, e eu acho que é uma carta muito significativa para mim, de um momento muito importante da minha vida. Nunca tive tanta certeza de meu nome como naquele momento. Eu já consigo ouvir Malu preenchendo todos os espaços da casa, da cidade. Um beijo enorme da sua amiga que te ama, Malu.